muita paz para todos os meus irmãos, para todas as minhas irmãs que nos escutam através dessa palavra. Primeiramente, eu saúdo a todos com a paz de Cristo Jesus. Depois eu pergunto para você, qual tem sido a tempestade na sua vida? Comente aqui abaixo, porque eu vou pegar o seu nome. Aqui você que está no YouTube, comenta aqui abaixo. Você que está nos assistindo pelo YouTube ou em qualquer plataforma, comente aqui no YouTube. Qual tem sido a tempestade da sua vida? De repente a tempestade da sua vida tem sido um câncer, um AVC, uma hipertensão, um problema no coração. De repente, mulher, a sua tempestade tem sido um caroço, um nódulo nos seus seios, e você está com medo de estar com câncer. De repente, homem, a sua tempestade é uma enfermidade na próstata. De repente, a sua tempestade é a falta de renda, é a miséria, é a fome, é a necessidade que você tem enfrentado. De repente, a sua tempestade é o medo, a depressão, a angústia, a ansiedade. De repente, a sua tempestade é desejo de tirar a própria vida, e você olha para a direita, para a esquerda, para trás. Aliás, não podemos olhar para trás, mas tem gente que olha para ver se encontra uma mão amiga, um ombro amigo. Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23. Qual tem sido a tempestade? De repente é a sua família no mundo das drogas, da prostituição. De repente a sua tempestade é que tudo que você faz dá errado. Mas por que será tudo dá errado na sua vida? Diz assim: Jesus acalma uma tempestade. De repente, a tempestade na sua vida não é um vento, mas é tudo o que eu falei agora. Diz assim: então, entrando Jesus num barco, seus discípulos o seguiam. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Jesus estava junto. A prova que Jesus está com nós não impede de vir uma tempestade. Jesus estava no barco junto com os discípulos, junto com os apóstolos. Mas veio a tempestade. A tempestade vem para todos. Só que o segredo é que ela vem para todos, mas ela tem o início e tem o fim. A tempestade não pode ser todo dia na sua vida, todo dia sofrimento, todo dia dor, todo dia tristeza, todo dia amargura, não. Todo dia medo. Às vezes você vê uma pessoa doente e diz: eu tô doente também. Você puxa o problema da pessoa para você. Você puxa o problema que aquela pessoa tem vivido, você pega para você. E isso vai te matar. Então escute bem. Eis que sobreveio no mar, versículo 24 de Mateus 8. Veio uma tempestade de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: ó Senhor Jesus, salva-nos, porque perecemos. Para quem não sabe, a palavra perecer quer dizer se estragar, morrer, tá? Ser exterminado, ou seja, morrer. Perecer é se estragar, é se destruir. Então os discípulos dizem: Senhor, salva-nos, porque nós perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Escute bem.
Jesus falou, por que sois tímidos? Sabe que tem pessoas tímidas? O que é pessoas tímidas? É aquela pessoa que não sabe abrir a boca, que não sabe interagir, que não sabe falar, não falar de palavras bonitas. É aquelas pessoas tímidas que não sabe, não tem uma ação, não tem uma reação. Então, por que Jesus chamou eles de tímidos e homens de pequena fé? Porque eles podiam ter parado aquela tempestade sem chamar Jesus ali. Jesus estava dormindo. Eles podiam ter cessado aquela tempestade. Por isso que Jesus disse, perguntou-lhe Jesus, versículo 26 de Mateus 8. Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Todo mundo que é tímido, que é ruim para falar, tem uma dificuldade para falar, para perguntar, para conversar. Ela tem uma dificuldade de se arrepender dos pecados. Ela tem uma dificuldade de alcançar o favor de Deus. Você sabia disso? Quando Deus mandou Gideão escolher os 300 ou os homens para lutar, ele disse, ó Gideão, aqueles que foram tímidos, medrosos e covardes, esses pode tirar fora, porque não serve para mim. Esses tímidos, medrosos e covardes não servem para mim. Então Deus não conta com essas pessoas tímidas, covardes, medrosas. Tímida é aquela pessoa acanhada, né? Essas pessoas sempre ficam para trás. Então Jesus diz, porque sois tímidos, homens de pequena fé? Levantando-se, repreendeu os ventos, e o mar se fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ou seja, só que os discípulos ficaram admirados, porque na verdade eles não conheciam Jesus. Eles conheciam Jesus pessoalmente, mas não conheciam o Espírito de Jesus. Eles andavam com Jesus, por isso que o segredo não é andar com Jesus, ao lado de Jesus. O segredo é Jesus andar dentro de nós. Como é que Jesus anda dentro de nós? Através do meu pensamento, dos meus desejos e dos meus sentimentos. Aqueles discípulos podiam ter cessado aquela tempestade, mas como eles eram tímidos, não sabia interagir como você mesmo, igual você que me escuta agora, tímido, tímida, medroso, medrosa, covarde e covardes. De repente você tem sido dessas, tímido, medrosa, covarde. E quando Jesus repreendeu os ventos, que fez bonança, os discípulos ficaram admirados, como se eles não pudessem fazer o mesmo. Ele podia fazer o mesmo, os discípulos podiam fazer o mesmo. E nessa noite, ou nessa madrugada, nesta manhã, nessa tarde, eu não sei que horas você está nos escutando, eu digo para você, no nome do Senhor Jesus, que esse mal, a tempestade da sua vida, começa a bater em retirada. De repente a tempestade da sua vida tem sido as lutas que não tem fim, porque as lutas elas vêm como veio a tempestade. A tempestade veio diante de Jesus e dos discípulos e dos apóstolos, melhor dizendo. Mas a tempestade não continuou. A tempestade não permaneceu. A tempestade foi dissipada. Você tem que aprender que as lutas vêm para você, para mim, para nós, mas as lutas elas vêm sempre, mas problema não pode ter na sua vida. Você tem que ter luta. Luta é para nos aperfeiçoar. Essa tempestade vieram diante dos discípulos para fazer eles conhecer a Deus. De repente a tempestade, as lutas que você tem enfrentado, a ponto de você dizer assim, eu vou morrer, é para você conhecer o verdadeiro Deus, que você não conhece. Para você conhecer o verdadeiro Deus, que você não tem conhecido. E a palavra do Senhor diz que quando Jesus disse, homens de pequena fé, por que sois tímidos? Porque a pessoa tímida, ela sofre. Ela não sabe abrir a boca, nem para conversar com ninguém, muito menos com Deus.
E a Bíblia diz que Deus não conta com tímidos, com medrosos, com covardes. Deus não conta com pessoas fracas mentalmente, que não querem uma mudança de vida e não quer ter uma mudança de atitude. E que Deus, ele entre na sua vida repreendendo esse mal, essa doença, esse câncer, essa AVC. Que Deus arranque toda a obra do mal que tem tentado te destruir, que tem tentado te matar. Doença, câncer, enfermidade, miséria. Tem pessoas que quando fala de prosperidade, ela diz, já vai falar em dinheiro. Então você quer dizer que a miséria é de Deus, para com isso. A Bíblia diz que Deus é dono do ouro e da prata, e tudo que tem na terra é dele, e ele dá a quem ele quer, ele dá a quem for justo. Assim diz a palavra de Deus. Você tem autoridade, você sabia, meu irmão? Você tem autoridade, você sabia, minha irmã, para repreender a tempestade que tem te feito sofrer. Essa tempestade que tem causado sofrimento na sua vida, que tem tentado destruir a sua vida, que tem tentado deixar você desanimado. Se for preciso você voltar essa mensagem de novo, volte. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos libertos, nós somos livres, nós somos abençoados, libertos pelo poder da palavra e pelo conhecimento. Tem muitos crentes evangélicos, escravos, dizendo que está com Deus, mas está escravo da doença, da enfermidade e da miséria. Por quê? Porque ainda não tem um conhecimento, o que realmente é a palavra de Deus. Qual é o intuito de Cristo morrer na cruz? Ele disse que veio trazer vida e vida abundante. Acredite, seja curado, curada, próspero, e que essa ansiedade, essa depressão, essa hipertensão, essa dor, esse sofrimento saia no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus.